Como surgiu Carrossel? Ela não é uma novela mexicana? A Rede Globo recusou a novela? As grandes diferenças entre o Cirilo brasileiro e o Cirilo argentino. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Se prepara porque está começando mais um incrível Você Não Sabia. Olá meus amigos, eu sou Andrei Bedene e hoje eu vou te contar nesse vídeo toda a história, os mistérios e os segredos por trás de uma das novelas mais queridas e amadas do Brasil. Carrossel é esse sucesso aqui no Brasil que tanta gente gosta, virou filme. Aliás, eu gostava muito de Carrossel quando era criança e gosto até hoje. Eu sei que tem muita criança que assiste Carrossel hoje em dia e não faz nem ideia de como era a novela nos anos 90. Eu era criança naquela época e assistia, era muito legal. Travessos, bonzinhos, endiabrados e às vezes obedientes. Essa garotada adorável vai agitar a sala de aula e deixar a professora de cabelo em pé. Carrossel. Pode ser que tenham crianças assistindo esse vídeo aqui e pensam que Carrossel é uma invenção brasileira, mas não é. Assim como pode ter gente assistindo esse vídeo que pensa que Carrossel é uma invenção mexicana, mas não é. Apesar de Carrossel ser esse grande sucesso aqui no Brasil, muita gente não sabe que tudo começou lá na Argentina, lá nos anos de 1940. Mas pensando bem, se começou lá na Argentina, como é que foi parar no México para depois vir parar aqui no Brasil? Só para você ter uma ideia, Carrossel hoje tem 6 novelas, 4 filmes, um desenho animado, uma série de TV, um livro e um musical de teatro. Bastante coisa, né? Bom, deixa eu te explicar. Tudo começou com esse homem, Abel Santa Cruz, um argentino. Aliás, um dos nomes mais importantes do rádio, da televisão e do cinema lá na Argentina. Nos anos de 1940, ele começou a escrever histórias sobre uma turma de alunos que iam para a escola e aprontavam altas confusões, ao lado de uma professora chamada Jacinta Pichimahuida es el nombre de una de las dos sierras de La Pampa y significa en el habla indígena Pampa, Pichi, chica, y Mahuida, sierra. Só antes de continuar, para que tudo fique claro e você não fique perdido durante esse vídeo, a professora Jacinta Pichimahuida seria como se fosse a nossa professora Helena. É que em cada país a professora tem um nome diferente. Na Argentina, a professora se chama Jacinta Pichimahuida. No México, ela ganhou 2 nomes, Jimena Fernandes e Lupita Gomes. E somente aqui no Brasil é que ela se chama Professora Helena. Se bem que a nossa professora Helena é bem mais bonita, hein? Ok, voltamos aqui. Aonde paramos? Assim, o Abel Santa Cruz começou a escrever essa história sobre como era o dia a dia das crianças na escola ao lado da professora Jacinta. E essas aventuras que as crianças viviam na escola foram inspiradas em histórias reais que haviam acontecido com o próprio Abel Santa Cruz, quando ele era criança. Ou seja, Carrossel é meio que inspirado em fatos reais. As histórias começaram a aparecer na revista mais famosa da época lá na Argentina, chamada Patoruzú. Com o grande sucesso na revista, em 1964, as histórias foram adaptadas para uma radionovela. Talvez você que está nos assistindo não saiba, mas radionovela era algo muito comum lá nos anos 40, nos anos 50. Antes de existirem as novelas na televisão, existiam as novelas no rádio, que era mais ou menos isso aqui. Você ligava o rádio, cruzava os dedos e torcia para o Cirilo beijar a Maria Joaquina. Cortada em farallones de rocas. Com o sucesso da novela na rádio, em 1966, professora Jacinta ganhou a sua versão na televisão. A novela se chamava Jacinta Pichimahuida, La Maestra que no se olvida.
Traduzindo para o português, o título seria Jacinta Pitimauida, a professora que ninguém esquece. Em 1967 foi lançado na Argentina um livro com todas as histórias de Jacinta Pitimauida, escritas por Abel Santa Cruz. Além disso tudo, Carrossel, lá na Argentina, ganhou 2 filmes nos anos 70. O primeiro foi lançado em 1974 e basicamente ele era uma versão da novela que virou filme. Até o título do filme foi o mesmo, Jacinta Pitimauida, la maestra que nos olvida. Bom, a grande diferença da novela de 1966 e do filme de 1974 é que a novela era em preto e branco e o filme era colorido, mas a história era a mesma. Ou seja, pegaram a novela e transformaram em um filme. Era a mesma história, todo mundo já sabia o final. Foi tipo o que aconteceu aqui no Brasil com a novela Os 10 Mandamentos, que depois virou um filme. E depois virou um livro, né? Um quê? Depois de virar filme, a novela, Os 10 Mandamentos, virou um livro. Um livro? Aham. Pensei que esse livro já existia e se chamava Bíblia. O segundo filme foi lançado em 1977 e se chamava Jacinta Pitimauida se enamora. Aqui a nossa querida professora Jacinta se apaixona, vive uma linda história de amor, enquanto precisa dar um jeito nas crianças que haviam entrado em greve na escola. Chicos, merezco una explicación. Estamos ocupando el aula como señal de protesta. Señorita, nosotros no queremos que termine su suplencia. Yo tampoco, mi amor. Pero es algo que no podemos evitar. Y mucho menos con la violencia. E então, em 1983, a professora Jacinta virou uma série de TV chamada Senhorita Maestra. No sé si ustedes sabrán, chicos, que ciertos objetos o figuras representan ideas o sentimientos. Essa série de TV ficou 2 anos no ar na TV argentina. Fez muito sucesso e esse aqui é um momento muito importante para você entender da onde surgiu a novela Carrossel. Por isso, se concentra e presta atenção no que eu vou te contar. A professora Jacinta fazia muito sucesso na Argentina. Muito sucesso. Desde os anos 40, o público gostava muito dela. Toda nova versão que o Abel Santa Cruz lançava fazia sucesso. Podia ser novela, filme, série de TV, livro, revista. E daí a Televisa, sabe né? A Televisa, a maior rede de TV do México que produziu Chaves. Televisa apresenta o maior programa humorístico da televisão, Chaves. Então, a Televisa lá do México estava de olho no sucesso que a professora Jacinta estava fazendo lá na Argentina. E aí conversou com o Abel Santa Cruz e comprou os direitos da obra para poder fazer a sua novela mexicana, ou seja, a sua versão mexicana da novela argentina. E isso aqui é muito importante você entender. A Televisa comprou os direitos da novela argentina e refez, ela fez uma refilmagem da novela argentina dos anos 60. E assim, em 1989, nascia a nossa tão querida e amada novela Carrossel. Nossa, a abertura da versão mexicana era muito chata, hein? No. Sim. Sí. Não. E aí o que já era esperado, Carrossel fazia tanto sucesso no México nessa época que ganhou um show no teatro. Bom, e agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como foi que Carrossel veio parar aqui no Brasil? Bom, existe um boato na internet que diz o seguinte. No ano de 1990, a empresa Sales Video International, que representava a Televisa aqui no Brasil, foi tentar vender a novela Carrossel para a Globo.
Só que a Globo recusou, dizendo que a novela era muito ruim e que nunca daria certo no Brasil. Em seguida, a novela foi oferecida para o SBT, que aceitou na hora. Mas será que isso é verdade? Olha, eu pesquisei muito e não existe nenhuma prova, nenhuma evidência de que isso seja verdade. Eu não achei nenhuma notícia dizendo que a Globo recusou o Carrossel, então é bem provável que tudo isso seja apenas um boato de internet. Aliás, nas minhas pesquisas, eu achei uma coisa bem legal. É uma reportagem da revista Veja, de 12 de junho de 1991. Na capa diz SBT contra Globo. E basicamente a reportagem fala sobre o enorme sucesso que a novela estava fazendo no Brasil, deixando a Globo muito preocupada. Antes da novela estrear, o SBT fazia 6% de audiência no horário, contra 54% para o Jornal Nacional. Após Carrossel entrar no ar, a plateia do SBT atingiu a faixa dos 21 pontos, enquanto a do Jornal Nacional caiu para 41. Eu não sei se você tem noção do quanto isso é incrível e respeitável. A Globo era líder da audiência. O Jornal Nacional e a novela das 9 eram imbatíveis. Raramente aparecia algum programa para competir. Carrossel conseguiu. Tava ali, ó, brigando pela liderança. Mas do que eu tava falando mesmo? Assim, como o Carrossel veio parar aqui no Brasil? Nessa mesma revista Veja de 1991, tem uma entrevista muito legal com o Silvio Santos. Silvio Santos resolveu pagar $10 mil para cada capítulo de Carrossel, logo depois de assistir a novela numa viagem aos Estados Unidos. Bingo! Mistério resolvido! Lendo essa matéria, eu entendi o que aconteceu. O Silvio Santos teve uma viagem para os Estados Unidos. Não fica claro se ele estava no hotel e viu um episódio passando na televisão, ou se ele foi para os Estados Unidos para se encontrar com algum pessoal da Televisa, ter algumas reuniões. E aí acabou assistindo um episódio. Gostou e decidiu comprar na hora. O fato é que foi o Silvio Santos quem fez essa escolha. E foi graças a ele que nós pudemos, em 20 de maio de 1991, conhecer a novela Carrossel. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Essa nossa música de abertura da novela é a música chamada Carrossel. Isso mesmo, desse jeito que está escrito aí na tela, Carrossel. E ela era cantada pelo grupo Super Feliz, um quarteto de palhaços. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Nossa, Carrossel era muito legal, né? Vocês lembram do primeiro capítulo? Já chega! Sentados. Jaime Palilo. Presente! Presente. Ai, minha filhinha. Presente. Presente! Marcelina Guerra. Presente. Presente, minha querida mestra. Bom, e aí Carrossel estreou no SBT, estava fazendo muito sucesso, e no auge desse sucesso, em 1991, o Silvio Santos chegou a fazer um concurso de covers para encontrar crianças brasileiras que fossem mais parecidas com as artistas da novela. E por que o Silvio Santos fez isso? Acontece que naquela época, a verdadeira professora Helena, a atriz Gabriela Riviero, ela vinha muito aqui pro Brasil porque ela tinha muitos eventos que ela era convidada, programas de TV, só que daí ela vinha sozinha, porque não dava para trazer todas as crianças lá do México.
Então a jogada do Silvio Santos era fazer assim: sempre que a Gabriela Riviero viesse aqui para o Brasil, ela seria acompanhada pelas crianças que venceram o concurso, para as pessoas aqui no Brasil acharem que todo o elenco estava junto. Silvio Santos, seu malandrinho. E eu não sei se você lembra, mas a Gabriela Riviero fazia muito sucesso. Ela era realmente muito famosa. Quase não podia andar nas ruas e chegou até a ser recebida pelo então presidente na época, Fernando Collor. A professorinha Gabriela Riviero esteve no Brasil. O fenômeno era tanto que ela conversou pessoalmente com o então presidente Fernando Collor de Mello em Brasília. A professorinha simplesmente sumiu no meio da multidão. Era tanto sucesso que a professora Helena até fez propaganda na TV. A Pullman tem um presente para você. Troque 5 embalagens de qualquer produto Pullman por um pôster da professora Helena. Procure os postos de troca nas padarias ou supermercados próximos de sua casa. Pullman, com carinho para você. E não foi só aqui no Brasil que Carrossel fazia sucesso. A novela bombou no mundo inteiro e passou em vários países. Inclusive passou na Coreia do Sul e na China. Me perdoe, mas esse idioma eu não conheço. Mesmo que a televisão do Silvio Santos também pegue na China, eu só sei falar o nosso idioma e olhe lá, hein? E depois de tudo isso, o que aconteceu? Em 1992, a Televisa fez uma quarta versão da novela, chamado Carrossel das Américas. Novamente tivemos Gabriela Riviero como a professora Helena. Essa nova versão foi produzida em comemoração aos 500 anos do descobrimento da América. Por isso se chamava Carrossel das Américas. Ela foi transmitida por toda a América Latina e era apresentada como a continuação da novela anterior. Porém, na prática, não foi bem assim e acabou sendo considerada até um novo remake. Aqui no Brasil passou no SBT em 1996, mas não teve grande sucesso. Depois, em 2002, a Televisa fez uma nova versão da novela. Viva as Crianças, Carrossel 2. Foi a quinta versão da novela produzida. Embora o começo da história seja igual à da novela de 1989, nos capítulos seguintes foram adicionados acontecimentos inéditos, histórias inéditas, e Carrossel ganhou até uma cara nova. Aqui no Brasil passou no SBT em 2003, porém também não teve grande sucesso. Até que em um belo dia estava eu lá assistindo TV bem de boa, quando de repente apareceu na TV uma propaganda que me deixou arrepiado. Vem aí Carrossel, a novela que vai unir a família brasileira. Sim, chegamos em 2012, o ano em que o SBT trouxe para o mundo a nova versão da novela Carrossel. A grande produção do SBT que não ficou devendo em nada para a versão mexicana. Os personagens foram escolhidos cuidadosamente e se encaixaram muito bem com a história original. Eu particularmente gosto mais do Cirilo e da Maria Joaquina aqui do Brasil, sem falar na nossa professora Helena, claro. O roteiro foi escrito por Iris Abravanel, que fez na versão brasileira a inclusão de diversos temas atuais, um deles o bullying, focando principalmente em religião, etnia e obesidade. Apesar de ser um programa criado para crianças, ou seja, com uma temática bem infantil, a novela chegou a ser criticada por ser considerada infantil demais. E duas curiosidades bem legais sobre essa versão brasileira de 2012 é que aproximadamente 5.000 crianças fizeram testes para entrar no elenco. E essa versão brasileira tinha previsto que seriam 260 capítulos, mas devido ao grande sucesso foram 310. Em julho de 2015, a novela Carrossel virou um filme. De férias da escola, os alunos viajam para o acampamento Panapaná. Participam de uma gincana para se divertir, mas Gonzales aparece como um possível comprador do local para construir uma fábrica e acabar com o lugar para sempre. Uns meses depois, em janeiro de 2016, foi lançado o desenho animado inspirado na novela. Ele não é uma continuidade na novela, mas tem histórias novas. Inclusive, alguns personagens tiveram suas personalidades alteradas, como a diretora Olivia, que ficou menos brava, e Jaime Palilo, que ficou menos burro e menos comilão. Que legal, né, Maria Joaquina? Agora nossos cabelos estão quase iguais. E quem perguntou? Eu só quis dizer.
E claro, o mais novo lançamento, o segundo filme da novela Carrossel, que estreou esse mês nos cinemas. Em uma excursão das crianças, a convite de Didi Mel, uma estrela da música pop brasileira, as crianças são surpreendidas pela volta de Gonzales e Gonzalito, recém-soltos da prisão, que acabam sequestrando Maria Joaquina. E aí as crianças viverão altas aventuras para salvar a sua amiga. Vem aí, Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. E uma coisa legal da gente falar é sobre a diferença entre as novelas, entre a versão brasileira, a mexicana e a argentina. Por exemplo, no Brasil, os alunos estavam no 3º ano e tinham uniforme amarelo, enquanto na versão mexicana estavam no 2º ano e tinham uniforme azul. Enquanto isso, na versão da Argentina, as crianças eram da 7ª série. Ya lo sé, señora. Esta profesión no es fácil, pero a mí me gustan mucho los chiquitos. ¿Chiquitos? Ah, ¿no le explicaron? ¿No me explicaron qué? Usted viene a cubrir la suplencia de 7º. ¿7º? E não é só essa questão da idade. Em cada novela, as crianças eram bem diferentes. Na versão da Argentina, o Cirilo era muito vida louca. Clavelina, ¿qué te pasa? Caimuso me pegó. Déjamelo a mí. No, Cirilo, no le hagan nada. ¡Ay, ay, ay! Los hombres no pegan por la espalda, bestión. En cuando vuelvas a tocar a Clavelina, te rompo la cabeza. Sem falar na professora Helena, né? Eu achei muito interessante colocar a professora Helena do México e a professora Helena do Brasil lado a lado e comparar a diferença. Olha só. E é legal de comentar que todas as novelas são bem parecidas. As histórias, por exemplo, do Cirilo ser negro e pobre, gostar da Maria Joaquina, que era branca e rica. Assim, no geral, os acontecimentos principais são bem parecidos. O que muda são o nome dos personagens, o nome da escola, os cenários, mas a essência em si é a mesma. Talvez a grande diferença entre a versão mexicana, argentina e brasileira é que a versão mexicana valorizou muito mais a questão do racismo. O assunto foi muito mais debatido. Inclusive, a novela foi reconhecida por ajudar a combater o racismo no México, e isso foi muito positivo. Que outra coisa? É que o pai dela é médico, enquanto o meu não é nada mais que um carpinteiro. Como nada mais que um carpinteiro? Você acha que o ofício de seu pai não é admirável? Você já tinha ouvido falar que o papai do menino Jesus também era carpinteiro? É verdade. E depois, não ouviu o que disse Daniel? Seus amigos lhe querem. E agora diz, qual é a mãe mais linda do mundo? A mãe mais boa do universo? A minha mãe. E qual é a cor da sua mãe? A mesma que a minha. E você gostaria de trocá-la por uma mamãe branca? Não, professora. Eu não trocaria ela por nenhuma mãe do mundo. Então, Cirilo, não há por que chorar. Todos da sua classe lhe querem muito bem. E eu também te quero muito bem. Já a nossa versão brasileira focou mais em discutir um assunto muito atual, o bullying e todas as consequências que ele traz na vida das crianças. Mas por favor, meu filho, não me deixa maluco. Fala de uma vez, o que aconteceu? Eles riram de mim. Foi tudo culpa do Jorge Cavalieri. Mas por que riram de você? Por causa do meu sobrenome. Não quero mais voltar pra escola. Resumindo, Carrossel começou em 1940 e consegue até hoje se manter uma novela atual, porque todas as versões se preocupavam muito em educar as crianças, trazer bons ensinamentos, discutir assuntos éticos e morais, a diversidade, ensinava as crianças a não julgar pela cor da pele, nem se era rico ou pobre, falava sobre bondade, sobre respeito e sobre amar o próximo. Eu quero pedir para que vocês continuem estudando e se dedicando no semestre que vem. E para que não se esqueçam de tudo que aprendemos em aula. Eu aprendi muito dando aula para essa turma.
Muito obrigada por terem me ensinado tanto. É isso aí, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. E esse vídeo deu um trabalhão para ser feito, ó, foram meses e meses pesquisando. Então deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E ajuda também compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Se é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo, seja bem-vindo. Embarque nesse canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Se quiser falar comigo ou mandar alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, minhas redes sociais estão aqui na tela, me segue lá, manda sua mensagem. Este é o canal Você Não Sabia, vídeos novos todo dia, só pra rimar porque é vídeos novos toda semana. E espera aí, não vai embora não, porque aqui no canal Você Não Sabia tem vários outros vídeos divertidos pra você assistir. Você pode assistir esse nosso especial sobre os Teletubbies, ou o nosso incrível especial sobre Carreta Furacão. São 2 vídeos sensacionais, engraçados e eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a gente se vê no próximo vídeo.